sendo bombardeado por perguntas, principalmente nesse momento que a taxa Selic está de 15%, o CDI vai bater mais ou menos isso, do porquê você deveria investir em fundos imobiliários, já que os fundos imobiliários não conseguem bater nem o CDI. Faz sentido a gente investir em fundos imobiliários realmente? E na verdade, por ser uma indústria muito pequena, ter poucos defensores, na verdade tem muito mais gente que critica do que gente que apoia. E inclusive essas pessoas que criticam provavelmente foram investidores que já perderam dinheiro há algum tempo ou caíram em ladainha de muito mercado. Eu quero trazer algumas informações e aí agora preste atenção. Quero que você assista esse vídeo com essa frase em mente. Um argumento, um fato real convencem 40 sábios, mas 40 argumentos reais, fatos reais, não convence um tolo. Então toma cuidado para quem você vai ser e como você vai interpretar o que eu vou te dizer, tá? A gente está começando hoje um estudo que eu vou fazer sempre para comprovar teses. Então, se for tese que eu utilizo, inclusive, e ela não for comprovada por estudos, a gente vai mudar a nossa tese. Nós estamos aqui para poder aprender juntos, nós estamos aqui para poder evoluir. O Léo de hoje ficaria muito triste se o Léo daqui a 10 anos não tivesse aprendido nada novo. Ou seja, a gente tá aqui para evoluir, na verdade? E não tem nada de errado você que defendia algo tão gritantemente, com muita força de vontade, mudar de opinião. Que as coisas são assim, você tá livre para mudar de opinião. O Warren Buffett mudou de opinião, investia só olhando índices, agora ele investe olhando qualidade da empresa. O Barsi mudou também, ele investia só no Best, lembra? Ele investe em outras coisas, inclusive commodities agora. Então, que a gente utilize da nossa máquina chamada cérebro, que permite que você pense e analise fatos de maneira racional, utilize isso aí para você conseguir chegar na sua verdade, beleza? Então você que já sabe que o canal é absurdo, que eu sempre vou trazer ensinamentos novos para vocês de maneira profunda, não vai ser noticiazinha, não vou ser canal de jornal não, aqui não vai ser jornalzinho não, só falando o que tá acontecendo no mercado, não, aqui eu vou te ensinar de verdade tudo que você precisa saber para se transformar em um investidor profissional. Você não vai precisar pagar R$1 nunca, a única coisa que você vai precisar fazer é dar 2 cliques no mouse, um no do like, o outro no se inscrever. E o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, ó, que é da onde o pessoal tira realmente as bases fundamentadas e um argumento teoricamente enviesado para poder falar que não faz sentido investir em fundos imobiliários porque o IFIX perde para o CDI. E isso é uma verdade? Olha lá para você ver. Se a gente tivesse investido aqui no CDI, no IFIX, o CDI teria entregado um retorno de 250% desde essa janela que eu estou analisando, que é 4/1 de 2011 até hoje, né, 29/8 de 2025. Ou seja, o CDI teria entregado mais retorno. Léo, para que eu vou investir em fundo imobiliário se o IFIX perde para o CDI? E aí, por que você acha que eu desenhei e coloquei o IBOV nesse gráfico também? Por que você acha que eu coloquei o IBOV nesse gráfico também? Porque as pessoas que criticam os fundos imobiliários e usam esse argumento que o IFIX perde para o CDI, investem totalmente sua carteira em ações. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem alguma coisa de errado nisso. Errado é o argumento que eles utilizam. Isso na verdade se chama sofisma, foi muito explicado por Sócrates, quando você usa uma meia verdade para tentar convencer as pessoas da sua verdade. A meia verdade aqui é o quê? Algo que realmente acontece, ou seja, o IFIX perde para o CDI e ele usa isso para poder te falar, então você tem que investir em ações, porque fundo imobiliário não compensa. Só que ele te esconde o fato de que o IBOV também perdeu para o CDI, olha lá. O IBOV perdeu para o CDI. Nessa mesma janela de tempo, inclusive, o IFIX teve mais do que o dobro de rendimento do IBOV. E mesmo assim, você nunca viu eu fazendo um vídeo falando, não invista em ações, invista só em fundos imobiliários, porque o IBOV perdeu para o CDI. Você já viu fazendo um vídeo desse tipo? Você já viu, inclusive, como que é a minha carteira? Você já viu como que é a minha carteira? Eu sigo o método Kraken. O A vem de ações brasileiras, 25% da carteira. O E vem de stocks, exterior stocks, ações do exterior. Ou seja, 50% da minha carteira é ação. E eu nunca, apesar de estar aqui defendendo o imobiliário, eu nunca falei para você não investir em ação. Nunca. Porque mesmo olhando para esse gráfico e falando para você que o IBOV perdeu de lavada pro IFIX e perdeu de lavada pro CDI, eu sou maduro o suficiente para falar o seguinte: nós não investimos na média. Nós estamos utilizando o IBOV e o IFIX para poder fazer essa comparação, porque eles são índices e o CDI também é um índice. Só que quando você vai investir, você consegue investir em algum tipo específico de CDI ou todo CDI é igual? Todo CDI é igual, vai ter diferença de rentabilidade, 110, 105, 98, mas CDI é CDI. Agora, toda vez que você vai investir num fundo imobiliário, você investe pelo IFIX, dentro do IFIX tem 115 fundos imobiliários, você pode escolher os melhores. Dentro do IBOV tem 92 empresas, você pode escolher as melhores. Então não faz sentido você fazer essa comparação, meu amigo. Não faz sentido você fazer essa comparação. Esse é o primeiro ponto. Para de fazer comparações através de índices, porque isso aqui
não é real. Você vai ver ali uma comparação que tem vários erros. Primeiro erro que você vai cometer aqui: você só vai investir em média, Ibov ou IFIX se você não assiste nenhum vídeo desse canal. Porque aqui eu te ensino a fazer stock picking, que é essa arte de ir lá nos 115 fundos imobiliários do IFIX, escolher os melhores. Stock que vem de ação, picking é de pegar, né? Ó, vou lá e pego os melhores fundos imobiliários. Eu vou lá e pego as melhores ações, através de técnicas de valuation, através de técnicas que não foi eu que criei, mas que são comprovadas há mais de 60 anos, para poder escolher as melhores ações, leitura e análise de relatório, balanço trimestral, DRE, no caso dos fundos imobiliários, no relatório gerencial mensal. Eu te ensino tudo aqui, cara. Você não aprende se você não quiser. Se você for preguiçoso, quiser realmente ficar contando uma inverdade para todo mundo, aí beleza, tudo bem. Esse é o primeiro erro, que é você ter a possibilidade de não investir no índice, mas sim escolher os melhores dentro desse índice. O segundo erro na comparação deste gráfico específico é que você não é burro. Pelo menos eu espero que não. Você não vai comprar o seu fundo imobiliário, o HGLG, o BTLG, quando ele tá muito caro. Quando você entra aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui na Word para me te mostrar um ponto específico de uma argumentação que é falha. Olha só, eu tô aqui no HGLG, que é um dos fundos mais notáveis e antigos. Realmente uma gestão muito boa pela Credit Suisse, agora trocou para Pátria, né? Mesmo assim, é um portfólio muito bom. Perceba, aqui quando eu abro o histórico de PVP dele, a gente tem aqui o histórico de PVP muito alto, 1,19, 19% acima do seu preço real de valor patrimonial em 2017, 116 em 2018, 52%. É como se o prédio valesse 1 milhão, você está pagando 1.520.000 pelo prédio. PVP é absurdo. Eu nunca vou te ensinar a fazer isso aqui. Você nunca vai fazer isso aqui se você tem um mínimo de conhecimento. Aluno do método 21 não faz isso aqui não. Olha lá, 1,22, 1,15, 1,07. Então aqui grande parte desse período, que está inclusive considerado aqui nesse gráfico, vários fundos estavam com PVP muito acima. Vários fundos dos principais do IFIX estavam com PVP muito acima, onde você não compraria. E pouco tempo antes, olha que bonitinho, pouco tempo antes, em 2016, os fundos estavam mais baratos. Você que é um investidor inteligente, anotando agora o segundo erro da maior parte das pessoas que fazem esse tipo de argumentação, é que você não vai comprar todo mês cegamente. Você não vai usar a estratégia DCA aqui em fundos imobiliários e em ações brasileiras. Não, meu amigo. Você vai usar DCA em coisas que não dá para medir fluxo de caixa, em índices de bolsas realmente eficientes como o SP500. Aqui no Brasil você não vai fazer isso. Você vai fazer isso se você quiser jogar dinheiro fora. Aqui você vai comprar quando tá barato e vai parar de comprar quando estiver um pouquinho mais caro. Olha só que bonitinho aqui a minha carteira. Vou te mostrar a minha carteira de fundos imobiliários. Se eu te mostro os proventos aqui dos meus fundos imobiliários, você vê que eles estão estáveis. Começou a subir aqui no final de 2024, que foi quando os fundos imobiliários estavam descontados, e agora não subiu mais. Não subiu mais por quê? Porque eu não tô aportando mais em fundo imobiliário, meu amigo. Porque agora a gente tem a oportunidade de outro tipo de ativo. Mas quando tava a oportunidade de fundo imobiliário, eu rebentei o cacete lá, olha lá pra você ver. Subiu de R$1.000 de provento para R$6.000 de provento. Você acha que subiu desse jeito por quê? Porque eu fiz aporte. Ou seja, esse segundo erro de considerar gráficos de rentabilidade, que inclusive, em muitas vezes você vai cometer sem querer, porque você não tem esse conhecimento, né? De, pô, eu vou comprar mais aqui, ó. Eu vou comprar mais aqui. Eu vou comprar mais aqui. Eu não vou comprar aqui. Eu vou comprar mais aqui. E não necessariamente porque você sabe o fundo do poço. Você não sabe o fundo do poço. Mas você sabe quanto tá caro. E você sabe quanto tá barato. Você não sabe até quanto será o ponto mais barato. Mas quando tá barato, você já começa a comprar. Já te ensinei a técnica da escadinha aqui nesse canal também. E quando tá caro, você não vai comprar. Você sabe que tá caro, você não sabe qual que é o ponto mais caro, mas você sabe que quando tá caro, você já pode começar a fazer taking profit ou pelo menos estacionar suas compras. Então, esse segundo erro aí, parece que dá uma facada no fígado mesmo, porque não faz sentido a pessoa pensar desse jeito. E o terceiro erro, inclusive, eu quero te mostrar aqui usando um outro gráfico. Olha só, neste outro gráfico, eu adicionei mais uma linha aqui. Essa linha representa 85% de CDI. Por que 85% de CDI, Léo? Eu não invisto em 85% de CDI. Pois é, né? Pois é, olha que bonitinho. Olha que lindinho, que fofinho quando você fala isso pra mim. Eu fico, de verdade, fico estimulado em te ensinar. Sabe por quê? Olha só, se a gente pega o seu 100% de CDI, quando você tá investindo aí na sua caixinha da Nubank, no seu CDB do Banco Inter, no seu CDB de qualquer banco, no Tesouro Selic, qualquer tipo de rendimento que esteja travado ali ao Selic ou a CDI, que é 100%, é o mais comum. Esse é o mais comum. Dá pra conseguir mais? Tá. Inclusive, a gente vai fazer novas pesquisas aqui, mas esse é o mais normal. Isso é o que normalmente o cara compara. Inclusive, ele tava comparando aqui com o CDI, que é 100% CDI. Quando a gente olha o retorno dos fundos imobiliários, pô, eu tô pegando lá o dividendo e tô investindo, tô pegando dividendo e tô investindo. Eu não preciso tirar, eu não sou obrigado a vender o meu fundo imobiliário. Eu não sou obrigado. Não sou obrigado a vender a minha ação. Eu vendo se eu quiser. Enquanto isso, os dividendos que eu estou recebendo são isentos de imposto de renda que eu posso, inclusive, continuar reaportando. Quando eu falo de renda fixa, isso é real? Que no caso do CDI, isso é real? Pô, o CDI, por mais que você invista em 100% CDI, lá de Tesouro Selic, 2029, quando chegar 2029,
você vai receber esse dinheiro na sua conta. Vencimento de contrato. Fundo imobiliário não vence, ação não vence, renda fixa vence os contratos. Então quando você receber isso na sua carteira, por mais que você invista de novo no Selic, consiga continuar investindo em Selic, por mais que você faça isso, você tem que recolher um pedaço de imposto de renda, que nos fundos imobiliários você só recolheria se você vendesse. Os proventos para reinvestimento você não paga. Na renda fixa, se eu for reinvestir, eu pago? Paga! Então, aqui no caso, considerando que você vai manter mais de 2 anos, porque os proventos de ações, de fundos imobiliários, eles vêm antes de 1 ano e você não paga imposto de renda. Aqui a gente vai considerar, para benefício da renda fixa, que você vai manter mais de 2 anos e aí o imposto mínimo é de 15%. Então, olha lá, 100% do CDI menos 15%, 85% do CDI. Agora o jogo muda, porque olha isso aqui, eu vou até tirar aqui o gráfico do CDI puro, que é o 100% do CDI, tá? Olha que bonitinho aqui, ó. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou dos 85% do CDI. Grande parte do tempo, o IFIX ganhou de 85% do CDI. O Ibov continuou perdendo, mas você sabe que as ações, elas têm um beta muito grande. Então tem muita ação que cai 90% e tem muita ação que sobe 3.000%. Então você também tem que saber fazer as escolhas lá, igual no IFIX. Só que aqui eu tô te mostrando que mesmo se você não soubesse fazer a escolha no IFIX, mesmo se você não soubesse escolher fundo imobiliário, se você fosse por Ibov, pelo IFIX, o IFIX sairia melhor. Faz sentido você falar que fundo imobiliário não vale a pena? Cara, tem que pelo menos melhorar essa argumentação para pelo menos tentar iniciar uma discussão, porque fundo imobiliário não vale a pena porque não bate CDI. Isso é só um atestado, você tá assinando um atestado de burrice. Léo, eu estou falando que eu sou burro e eu não quero nem saber. É isso que você tá falando, infelizmente. Desculpa ser duro aqui, mas infelizmente é isso que você tá falando quando você pronuncia a frase: não invista em fundo imobiliário porque fundo imobiliário não ganha de CDI. Tô te provando aqui, né, meu amigo? Lembrando que você não compraria todos os momentos igual uma estratégia de DCA, que é o que acontece com esses índices. Você compraria muito mais quando está próximo do poço e muito menos quando está próximo do teto. A gente nunca vai saber qual que é o ponto mais alto, nem o ponto mais baixo. Mas a gente consegue perceber quando é que tá caro. Aqui no caso do HGLG, eu não saberia que o ponto mais caro seria 1.52, não tem como eu saber isso. Mas eu sei aqui que quando tava aqui, ó, 1.02 já tava começando a ficar mais caro, 1.19 já tá caro, mesmo que daqui pra cá teve alta, e quem comprou aqui e vendeu aqui saiu no lucro, mesmo assim, não faz sentido você comprar aqui, porque aqui já tá caro. Então aqui você não vai comprar. E a mesma coisa, o contrário. Agora que tá barato, 0,95. O que você vai fazer? Você vai vender agora que tá barato? Ou você vai comprar mais? Uma pessoa inteligente, uma pessoa com bom senso, um investidor com o mínimo de conhecimento. Se você sabe ler 10 páginas de relatório gerencial, sabe fazer o mínimo de conta possível, o mínimo do valuation possível, cara, vou segurar um pouco as palavras.